Eu leio muitos relatos aqui comigo que não sabem o que fazer, não sabem se dizem sim para deixar ele para praia, não sabem se levam ele na festa, não sabem se deixam trancado em casa. E na verdade, tem que ter um planejamento dessas festas de final de ano. Tudo tem que ser analisado antes de levar o dependente químico para uma festa, antes de deixá-lo ir, antes de passar o verão, porque o que é vendido na televisão, o que é vendido no computador, na internet, verão é associado com cerveja, praia, bebida alcoólica, festas. E isso são coisas, são atitudes, são comportamentos que dependentes químicos já não devem ter mais. Dependentes químicos que estão na recuperação, vivendo uma vida em recuperação, não devem ter mais esse tipo de comportamento. Não devem viver em festas, não devem beber, não devem usar drogas, com certeza, para se manter naquele caminho da recuperação. Por isso que quando chega o fim de ano, alguns dependentes químicos, eles acabam se voltando para o local que eles fizeram tratamento, passando Natal e Ano Novo lá, como é dito entre nós aqui, entre os dependentes químicos, na redoma. Eles estão num local fechado e totalmente livre das drogas, de comportamentos deturpados, vamos dizer assim. Lá eles estão seguros. Mas claro, tem muitos dependentes químicos que não fazem isso e optam por passar essas festas, por passar o Natal, Ano Novo na rua com seus familiares. Alguns pensam em ir para uma festa de família, alguns casos. Outros casos querem ir para a festa na noite. E isso é um comportamento que o dependente químico ele tem que analisar muito bem. Claro que com certeza o comportamento de ir numa festa na noitada, vamos dizer assim, não é o mais adequado para um dependente químico que está vivendo em recuperação, porque é uma situação de risco. Lá tem bebida alcoólica, às vezes droga, e pode ser um passo que ele vai dar em falso para uma recaída. Mas isso também pode ser levado por uma questão dele ter uma reserva, de passar o Natal na praia com os amigos, de passar o Natal, o Réveillon na praia, de passar as férias na praia. E na verdade tem que ver como isso vai influenciar na sua vida em recuperação. Com quais amigos você vai? Se você vai entre uma turma de pessoas dependentes químicos que está em recuperação, até fica um pouco mais seguro, porque um puxa a orelha do outro. Mas se esse dependente químico, seu familiar, quer ir com colegas de trabalho que nem sabem da problemática dele, aí fica mais difícil, fica mais perigoso para ele. E muitas vezes ele não se dá conta desse perigo que ele está passando, que ele vai passar por ele, porque ele está envolvido com aquele clima de festa, clima de verão, e aí que ocorre um alto índice de recaídas, principalmente de dezembro a março, é onde tem um alto índice de recaídas, porque eles se permitem a passar o limite, que é de eu vou beber somente uma cervejinha. E na verdade, quando se decide isso, é porque o dependente químico já tinha uma reserva de beber uma cervejinha, voltar a beber uma bebida alcoólica depois de um tempo. E aí, como tá verão, ele se manipula, ele acha que ele é merecedor de tomar essa tal cervejinha, que não vai acontecer nada, porque ele está limpo há 1 ano, 2, 5, 10,
e aí ele se permite a fazer isso. E ele vai lá, bebe uma, bebe duas, e na terceira, quando ele menos espera, ele já está pagando a conta da lancheria que ele está e está indo procurar a substância que ele tanto gosta. Não vou citar nomes porque não tenho necessidade, mas com certeza, como eu já conversei com vários dependentes químicos, vários irmãos de caminhada, que hoje são irmãos de caminhada meu, que acabaram recaindo, e eles falaram assim: Diego, eu achava que tinha o controle sobre voltar a beber novamente. E foi assim, eu bebi uma, duas, na terceira cerveja eu abandonei tudo, e quando eu menos me dei conta, eu estava numa boca, pegando a minha droga de preferência, e passei a noite, e virei o dia, e aí a história é igual para todos os dependentes químicos. Eles querem tirar o atraso. Eles querem tirar o atraso daquele tempo que eles estavam totalmente abstêmios. Eles estavam sem o uso da substância, com a cabeça tranquila. E o que aconteceu? A partir do momento em que eles tomaram aquela cervejinha, tomaram aquela bebida alcoólica deles, eles ativaram a memória química. E o que acontece? A partir do momento em que você ativa a sua memória química, a memória química te acende uma luz e diz: você bebeu. E quando você bebe, você usa droga. Então por isso que essa sua crença limitante volta tudo de novo. A sua compulsividade volta ao que era antes, ou até mesmo pior. Por isso que não se deve passar o limite. Não se deve ter reservas de voltar a beber um dia. A Tatiana está perguntando ali, como se forma a consciência de ter essa limitação do eu não posso beber, do eu não posso beber. Bom, eu não posso beber. Então assim, a primeira coisa que eu faço é evitar locais que são regados a bebida. Festas com bebida alcoólica, eu dou preferência para lugares que não tenham. Claro que eu não vou deixar de comer um lanche, eu não tenho como evitar tudo, mas se eu não estou me sentindo bem em determinado local, eu não fico ali alimentando aquele olhar para uma cerveja, para uma bebida alcoólica, fazendo com que eu me sinta mal, cada vez pior, porque aquilo ali eu vou dizer assim: eu não posso, até o momento que eu digo: uma só eu posso. Então assim, eu devo aprender, botar na minha cabeça que uma cerveja não vai me satisfazer, e um caminhão vai fazer com que eu busque outras substâncias, vai lembrar minha memória química. Então, para formar minha consciência que eu não devo, eu tenho que pensar lá na frente, nos males que ela vai me trazer, essa primeira cerveja, que com certeza eu não vou conseguir me controlar a partir do momento em que eu der o primeiro gole na cerveja, porque eu já vou ter na minha consciência que a partir do momento em que eu tomar aquele primeiro gole, vai vir na minha mente: recair, agora já era, eu vou ter que fazer outro tratamento, eu zerei a minha vida na recuperação. O que eu faço? Eu vou enfiar os pés, eu vou enfiar o pé na jaca, como dito. Então por isso que eu devo ter respeito com essas coisas, bebida alcoólica, drogas. Claro, eu não estou livre de passar na rua e ver alguém usando droga. Eu não estou livre de ir numa lancheria e ter gente bebendo cerveja, outra bebida alcoólica. Não estou livre disso. Mas eu tenho que saber administrar isso. Eu não posso alimentar
os meus pensamentos com isso. Ah, mas aquele cara lá consegue beber uma, duas cervejas e vai embora para casa. E na verdade eu nem sei se ele bebe uma ou duas e vai para casa. Eu não sei se ele não vai partir para outro local, fazer outro tipo de coisa. Eu não sei. A vida é dele. Então eu não posso me comparar mais com as outras pessoas. Eu tenho que saber das minhas limitações. E as minhas limitações é o seguinte: eu fui instruído a não usar drogas, a não beber, porque eu sei que a minha memória química, a partir do momento em que eu bebo uma cerveja, ela vai ser ativada e vai fazer eu me lembrar que quando eu bebia uma cerveja, eu usava a substância de preferência. Então, eu reforço a minha caminhada não alimentando que eu possa beber, mesmo que eu veja uma pessoa ou um familiar bebendo. A Patrícia está dizendo aqui: o que você acha de psiquiatra que libera a bebida alcoólica para um dependente que acabou de sair da internação? Ele acredita que isso não era um gatilho, pode fazer um consumo moderado. Achei arriscado. Bom, Patrícia, eu acredito, como eu conheço diversos dependentes químicos que já recaíram e já fizeram tratamento e estão vivendo em recuperação hoje, e eles me contaram que eles tinham o pensamento que poderiam voltar a beber um dia, passaram o limite, voltaram, experimentaram a bebida alcoólica e não deu certo. Além de ser arriscado, eles, vamos dizer assim, eles pagaram para ver o que ia acontecer. E eles me contaram que o que aconteceu foi que a partir da segunda cerveja eles largaram tudo que eles estavam fazendo e foram buscar a substância de preferência. Então, talvez esse psiquiatra que liberou a bebida alcoólica para esse dependente químico, talvez ele não seja especialista em dependência química. E eu não posso julgá-lo. Talvez é um método de tratamento dele. Mas eu não concordo. Eu acho muito arriscado. É muito arriscado. É a mesma coisa que você botar um doce para uma pessoa obesa. Ah, mas é só uma bandeja de doce de quindim pequenininho, de mini quindim. E sendo que ele era acostumado a comer um quindim grande sozinho. Aí você larga 10 mini quindim ali na frente dele e libera ele para comer um por dia. Será que ele vai conseguir se controlar comendo um por dia, sendo que ele comia um quindim inteiro dos grandes? Então é muito arriscado isso. Pode ser que ele se controle. Tem casos, mas são raros. É bem pouco. A Patrícia está dizendo aqui, ó, pior que é especialista, também não concordei. Bom, eu se fosse você, trocaria de médico, pois eu acho muito arriscado. Se você não quer passar por esse risco, talvez deva trocar de médico. Explique a situação para um novo psiquiatra e diga que o médico anterior liberou ele a beber moderadamente. Aí ela está dizendo que o resultado foi meu marido voltar a beber. Ele está bebendo praticamente todo dia, mas só em casa e bem moderadamente. Bom, eu acho que se ele bebe quase todo dia já não é moderadamente. Primeira coisa. Segundo lugar, vai chegar um ponto, ou ele vai se manter, ou ele vai se tornar um alcoolista, um alcoólatra, ou daqui a pouco ele parte para as drogas ilícitas novamente. Tá me entendendo, Patrícia? Então assim, ó, eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado o que esse médico psiquiatra fez. Eu jamais
faria isso, entendeu? Eu jamais botaria uma vida que viveu totalmente desregrada, alucinada, a voltar a beber moderadamente. O De Castro Alex está falando, vai ativar tudo de novo no dependente químico, memória química. Com certeza. A partir do momento em que a memória dele fizer assim, está lá para ele dizer, tu vai beber só mais esse copo aqui e tu vai sair atrás da tua droga de preferência, não vai ter quem segure ele. Não vai ter médico, não vai ter ninguém que segure ele. Simplesmente ele vai correr atrás da substância, vai gastar todo o dinheiro dele, vai fazer o que tiver que fazer, o que ele fazia antigamente. Então, assim, o meu conselho, a minha opinião é: troque o psiquiatra, procure outro especialista, porque eu acredito que esse cara não é especialista em dependência química. Vai me desculpar, mas eu acho que não. Então, voltando ao assunto, o verão e as festas são assim, ó. Muitas vezes o dependente químico, ele tem que se privar de festas de família, se privar de ir para a praia até mesmo, porque ele não pegou um certo tempo de caminhada na recuperação. Então, por isso que, claro, eu posso, assim, ó, é que nem é dito nas comunidades terapêuticas, nas clínicas, é passado assim, ó, eu não posso ajustar o meu relógio pelo do meu irmão de caminhada. Nem tudo que é bom para mim é bom para ele. Claro, eu com 11 anos posso fazer algumas coisas que um dependente químico que tem 1 ano de caminhada talvez não possa fazer ainda. Mas eu também não me ponho em situação de risco. Eu não me ponho em situação de risco. Simplesmente eu sei os meus limites. Eu sei aonde me faz mal. Mas nas minhas festas de família não são bebedeiras. Não tem isso. Até porque se tivesse, não ia me fazer bem. E aí o que eu ia fazer? Eu ia me retirar da festa. Porque é um comportamento dos outros que não me faria bem. E seria uma situação de risco para mim. Então, por isso que deve ser alertada a família, sim. A família deve ser alertada ao máximo sobre isso. Se você acha que seu filho, seu marido, não está preparado para ir em tal lugar, em tal festa, não vá. Faça uma festinha de Natal, uma festinha de Ano Novo, só a família, pai, mãe, filho, filha, só vocês, sem bebida alcoólica, ou esposa, marido, filhos, só vocês, sem bebida alcoólica. Com certeza vai ser muito mais seguro, vai reforçar a caminhada dele para ele sentir prazer em ter uma festa sem estar regrada a bebidas, e com certeza não vai ativar a memória química dele, porque ele vai ter que reaprender, principalmente se for o primeiro verão dele em recuperação, o primeiro Natal dele em recuperação, o primeiro Ano Novo dele em recuperação. Tudo ele tem que aprender. Eu tive que aprender a passar um Natal sem bebida. Eu tive que aprender a virar o ano sem bebida. Então, com certeza, não é difícil, não é impossível, é um pouco trabalhoso, tem que ter limites. Então, assim, ó, verão, festas de fim de ano, carnaval, é muito perigoso para o dependente químico. Se você, familiar, está vendo que seu familiar dependente químico quer participar dessas festas, quer
beber, incentive ele a não fazer isso. Ó, a Vani Girassol tá pedindo para participar. Vou ver se eu consigo aqui. Oi, boa noite. Oi. Boa Mas é noite. o que você falou, mas é o que você falou mesmo, tá? Eu tenho um filho, ele é dependente químico em tratamento. Ele já está há Sim. 10 meses limpo, tá? Aham, Mas ele não sai de casa, entendeu? sim, Mas agora ele foi para Uberaba, no caso de sim. uma pessoa boa, mas a gente fica assim, toda hora eu fico perguntando para ele onde ele tá. Eu tenho muito cuidado com ele, entendeu? Sim, entendo. Na verdade, ele tem que viver a vida dele aos poucos, Sim, mas é uma vida assim, ó, como é que eu vou te explicar? Ele está 11 meses em recuperação, né? sim. Ele é muito novo ainda, mas ele vai Ele aprender a tem, dar os... ele tem Ele 35 vai dar... anos. Quantos anos ele tem? 35 anos. Tá, tudo bem. Mas isso não quer dizer nada. Eu tô falando que ele é muito novo na vida em Sim, recuperação. E aí, sim, a partir do momento em que ele pegar o ritmo, pegar o ritmo da vida em recuperação, as coisas se tornam mais fáceis para ele. Mas, claro, os primeiros 2 anos de recuperação, ele é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, porque tem muitos dilemas, muitos tabus a serem quebrados, muitos sim. aprendizados a serem percorridos ainda. Então ele deve ir com calma, principalmente nessas festas de fim de ano, carnaval e verão. É onde tem um alto índice de recaída. Muito. Então, claro que a família E deve estar sempre apoiando ele, deve estar sempre junto com ele, mas com certeza deve alertá-lo também que é muito perigoso essa época do ano, porque é sim, vendido na televisão verão e cerveja, carnaval e não cerveja. convido. Então, festas de fim de ano regadas a muita bebida alcoólica. Então, assim, se você acha que o Natal e o Ano Novo vai ser em família, mas a festa em família em si é regada a bastante bebida alcoólica, não vá, não leve ele, porque vai ser muito Não, perigoso para ele. ele não, ele nem bebe, tá? Ele não bebe. Ele só fuma muito. Fumar ele Sim, fuma, mas ele não bebe. Então, mas a gente sim. não deixa de se preocupar, entendeu? Eu não Ah, queria que ele fosse para viajar, mas já viu, a gente não consegue segurar, entendeu? sim. Mas Mas ele foi para eu peço a fazer o Deus, quê? né? Eu entro em contato com ele todos os dias, mas eu Sim, peço a Deus para que ele não recaia, né? Porque eu tenho medo. sim. Eu Mas ele tenho foi medo. fazer o quê lá? Não, ele foi na casa de uma senhora que ele trata como uma mãezinha dele, sabe? Sim, Uma pessoa boa também, que mexe com grupos de NA, entendeu? sim. Tá, como Então ele tá assim, tá num lugar bom, sabe? Tá entendi. num lugar cuidado, mas a gente tem medo, né? Porque você sabe que a droga é fatal, né? Sim. Sei lá, um deslize que der, É um deslize que der, vai tudo por água abaixo. vai tudo por água abaixo. E é bem rápido se não tomar Muito, muito, cuidado. Se muito. não tomar cuidado, E as, perde o controle e volta ao que era antes ou até mesmo pior. Então, assim, sim, eu estou fazendo essa live antes do Natal, tentando mostrar para as famílias, principalmente, para alertar as famílias, porque as famílias conseguem influenciar o dependente químico muitas vezes ah, a não ir numa festa, a não ir numa praia uhum, sozinho, ir com a família, ir com irmãos de caminhada, como é dito, né? Então, assim, sim. o máximo de cuidado possível nessa época do ano, principalmente se ele for novo em recuperação. Ele não pode fazer, vamos dizer assim, o que eu faço hoje.
Porque eu já trilhei esse caminho que ele tá trilhando agora com Sim, 11 meses. Eu tenho 11 anos. Eu tenho que 10 anos bom. dele de recuperação. Deus. Não quer dizer que eu não corra risco. Eu também corro risco. Mas Sim, eu já tenho uma experiência na frente dele que o meu sinalzinho de alerta já acende mais rápido que o dele, entende? sim, sim. Eu acredito, eu acredito. Ele foi 20 anos de uso, sabe? De Sim. É, drogas, então. como eu digo assim, ó, ele rodou 20 anos para um lado e agora ele está recém fazendo a primeira volta para o outro. Então, eu não queria que ele fosse, entendeu? Mas você já viu, a gente não consegue segurar, né? Então, Sim, eu entendo. mas como ela é uma pessoa que já tem um, um grupo de NA, que ela toma conta, ela cuida lá, e ela gosta muito dele, então ela pediu, e ela ligou para mim hoje e disse, ó, ele não vai para lugar nenhum sem eu. Eu tô Sim, sempre junto com ele. Então, entendo. não vai em festa, nós vamos na casa almoçar dia de Natal, mas nós vamos nos familiares aí, mas não tem bebida, pode ficar despreocupada que não tem bebida, porque quer queira ou não, a bebida leva a outras coisas, né? Sim, com certeza. Se Então, beber uma cerveja na segunda, ele vai buscar então, outra droga. mas ele não bebe, então a gente já fica um pouquinho mais assim, mais ou menos tranquilo, mas é assim, Sim. né? É, mas a preocupação De- sempre fica, né? Muito, Porque muito, muito. mesmo eu tendo 11 anos de recuperação, a minha mãe e meu pai, eu não moro mais com meus pais, né? Eu sou casado, moro Uhum. com a minha esposa e eles com certeza eles se preocupam comigo ainda, Já, entendeu? Mesmo depois de todo esse tempo. Então, a senhora que deve se preocupar sim, deve manter o muito. contato com ele todos os dias, com certeza, não está errado, tá? Porque você se preocupa e com certeza isso vai ajudá-lo a reforçar a caminhada dele. Claro que não Sim, adianta a senhora só cobrar ele, entende? Não precisa pressioná-lo ele. sim, eu Conversa com sei. ele amigavelmente, explique para ele que você liga para ele todos os dias porque você fica preocupada, porque você quer o bem dele. Isso que ele tem que Uhum. entender, que a senhora não está ligando para ele para cobrar ele, para aprisionar ele. É isso que ele tem que entender. Porque se ele se sentir ameaçado e prisioneiro, vamos dizer assim, aí as chances dele se acuar e ficar contra a senhora é muito grande. Então a senhora tem que Verdade. explicar para ele que a senhora sente preocupação, que a senhora ama ele e que a senhora quer só o bem dele, para que todo mundo fique Sim, bem. sim, com certeza. E pelo menos para passar um Natal tranquilo, né? Porque esse Natal já é o segundo Natal que eu passo bem, entendeu? Sim, Sim, bem, bem, mas entre aspas, né? Mas sim. os outros natais foram péssimos, Ah, eu péssimos. sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é Então, isso, você porque eu já incomodei sabe como que é. bastante. Eu acredito que muita mãe aí que tá te vendo, né, e me vendo, passa por isso, Passa, que a gente passa, né? passa. Então, mas a gente tem que entregar nas mãos de Deus e falar, ó, Deus, cuida lá, porque a minha parte eu estou fazendo, né? Sim, com Entendeu? certeza. Passa sim, as mães, os pais passam trabalho e com certeza fica mais calmo a partir do momento em que o dependente químico, o filho, o marido, começa a viver uma vida em recuperação, as coisas acalmam, porque ele muda os comportamentos, ele, ele muda de uma pessoa totalmente desregrada para um tipo de pessoa que a família nunca viu, na verdade. Sim, Então, a família quer que ele viva isso pro resto da vida dele. Porque, assim, o dependente químico, quando está na ativa, que está usando a substância, ele dá muito problema. Mas o muito, meu dependente Deus. que está vivendo em recuperação, ele tem dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades de um trabalho, dificuldades de arrumar uma namorada,
mas daí são Uhum. dificuldades. É uma coisa muito mais simples de resolver. Sim, Mas quando ele está na ativa, ele dá muita dor de cabeça. muito, muito, Muita muito, dor de muita dor. cabeça. Espero ter lhe ajudado, tá? A senhora tem Obrigado. mais alguma dúvida? Não, Não? não, fico feliz por você estar há 11 anos limpo já, Muito entendeu? obrigado. Peço a Deus que você, né, nunca coloque mais isso na boca ou cheira, sei lá. E eu peço a Deus por você, Muito obrigado. tá? Tá, uma boa noite, viu? Obrigado. Para você também, tá? Tchau. Um abraço. Feliz Natal para você. Para você também. Tchau. Então tá, pessoal, uma boa noite para vocês. Eu fico por aqui, a live dessa semana fica por aqui e até a quarta-feira que vem e vem para recuperação. Boa noite.